Meus gringos, como estão vocês? Olha só quem está perdoando vocês aqui mais uma vez, é o João, seu irmão João. Vocês estão gostando aqui das mensagens, dos profetas que eu estou falando aqui, que já tem muitas aí, muitos já está falando tantas coisas para nós nesse tempo. Mas o que eu tenho hoje para vocês é um sonho da nossa irmã Erin, tremores secundários, a palavra em inglês aqui é aftershock. Para vocês terem ideia como é aftershock aqui, quando eles falam em inglês aqui, é que tem um terremoto na cidade, aí quando aquele terremoto principal para, né? Então vem aqueles terremozinho, não sei se existe essa palavra, depois e balança ainda mais um pouquinho, por isso que eles falam depois do tremor. Então isso aqui que o senhor está falando, é a melhor tradução que eu vi para isso, é tremores secundários, porque vem depois do tremor primário. Obrigado mais um dia, então, 958. Obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim, obrigado pelo nosso ninho, o site dela chama Ninho, construído ao lado do seu altar. E, é claro, todo o site que o Senhor tem ao redor do mundo, né, está construindo ao lado do altar do Senhor. Ela acabou de atualizar o site dela. O nosso é os Mistérios de Deus. E sim, eu pago ele todo ano também. E o dela, acho que era o marido que fazia, ela não tinha acesso, não tinha controle e tal. Logo, logo eu vou ter que fazer também a manutenção, que está acabando espaço no servidor. A gente sempre faz isso de tempo em tempo. Os que entendem de computação sabem como que é isso, né? E aqui ela fala, então, o senhor enviou um técnico para ela, para ajudar ela a fazer, e parece que ela fez essa mudança para um novo site. Eu já tentei fazer isso no Ministério de Deus, parece que é coisa que vai acontecer no futuro. Ele quer mudar para um site que talvez seja mais rápido, mais pulsante, mais. Eu não achei ainda, mas é parte realmente desse site que nós já temos ele há mais de 10 anos, e ela está muito grata pelo Senhor, então esse aqui é o Senhor, ela agradecendo ao Senhor por ter feito esse site para ela. Ela não tinha acesso ao site dela, o marido que teve, ela ficou sem. Um passeio de quadriciclo e o céu perfurado, olha só. Eu tive de atualizar aqui um pouquinho, então isso aqui é umas coisas em inglês que não tem uma tradução no português. A tradução em inglês aqui que vocês podem ver scroll sky, então seria mais ou menos assim, um céu no tipo de pergaminho, não tenho muita ideia que deve ser isso, mas isso aqui seria a tradução, então, que o céu como pergaminho. Ela estava no quintal superior, na pequena, na casa antiga dela, e ela está falando aqui que ela estava olhando e admirando, até parece que o, olhando quando um anjo apareceu para ela e vamos dar uma volta comigo, Deus pede a sua presença. Então, ela aqui conversando com o anjo, tá? Vocês podem ler aqui com calma. Assim, ó, aos novos, o mistério de Deus. Como vocês podem ir lá, mas e lá vocês podem escolher história de amor de Jesus, tá? E você indo lá, tá? Com mais cuidado, no seu tempo, no parque, pescando, né? Vai estar logo aqui na 958. Você pode dar um clique na mensagem e tem ela tem um vídeo dela e tem em inglês, e tem também, eu corrijo o Google Tradutor. Então, aqui está, tá? E a história de amor de Jesus no canal Os Mistérios de Deus. Então, antes que ele comece a conversar com ela, e já é um pouco longo, são 9 páginas, vocês podem conversar com ela, e o anjo mostra as coisas que aconteceu, acontece com ela, falou da vida dela, do passado, levou ela para lugares diferentes, que você pode conversar aqui. E é interessante aqui, amados, que ele fala que o inimigo enviou problemas a você por meios mais próximos, sim, o inimigo sempre tenta nos atacar, e uma das coisas que ele faz nos atacando é as pessoas que são perto de nós, tanto na igreja, como no trabalho, como na família, tá? O objetivo, é claro, do inimigo é sempre, claro, te destruir, não somente você, mas os seus filhos também. Isso realmente aconteceu com ela. Ela foi altamente atacada. O senhor vai falar que mais tarde, no lugar que ela morava, antes do senhor mudar para ela para outro lugar, de lá já está aqui de volta, né? Mas e isso acontece, amados, com todos nós que estamos no Senhor. O inimigo não tem preferência, ele quer destruir você. É claro, se você está fazendo vontade do Senhor, você é um alvo mais profundo para ele, mas ele quer fazer isso, tá? E ela fala, o inimigo me atacou muito, o anjo fala, você não tem nem ideia, você não tem a mínima ideia do que ele fez com você. E ela viu até anjos
anjos defendendo até o Miguel, mas mais tarde ela fala sobre isso, e o anjo fala para ela que eles tinham ordem do Senhor para preparar um lugar para ela com antecedência. Isso acontece com todos de nós, amados. Nós temos esses anjos que, sim, vão na nossa frente pela vontade do Senhor para preparar para nós um lugar. E aqui ela estava então nesse quadriciclo, de repente o quadriciclo se tornou uma espécie de helicóptero. E então o anjo começa a mostrar mais coisas para ela. E o que ela viu um grupo do lado esquerdo de malignos. Eles usavam armaduras e muito, muito feio mesmo. Metade humano, metade gente, meio animal, um, dois, três olhos. E do lado direito, focalizando, está o exército do Senhor, o exército dos anjos, que aparência feroz, invencíveis e muito mais, estavam do lado do exército do Senhor. E lá ela também viu o arcanjo Miguel. E olha só, eles estão sempre lutando por nós, dia e noite. E o anjo falou: o que acontece quando você toma à noite? E o anjo fala: não apenas à noite, mas em todos os momentos do dia e da noite. O grupo da esquerda tem domínio sobre essas duas nações. O grupo da esquerda é o grupo maligno. E eles têm domínio sobre o Canadá e os Estados Unidos. E cada vez mais você vai ver aqui que eles ativam armas com as pessoas que têm rebelião contra os filhos de Deus. Então, quanto mais uma nação é rebelde ao Senhor, mais força tem o maligno. Isso está acontecendo com os Estados Unidos, certamente está acontecendo no Canadá, cada vez mais. Nós aqui, nós estamos vendo, sim, o mal subindo, 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 entendeu? Não tem de separação entre homem e mulher mais, o homem pode olhar no vestuário da mulher, pode correr junto com as mulheres, com pessoas. Acabou essas coisas, tem muito, muito mais coisa sobre isso, virando lei, tá, querido? Então você vê, cada vez mais eles estão tendo mais e mais poder por causa dos homens malignos. O próprio anjo falou: o exército dele está crescendo através da corrupção do homem. Corrupção. Sua nação é corrupta, acredito que todas as nações são, né? Até que nível, né, queridos? A grande disseminação, a grande disseminação do véu negro e do falso Messias já chegou, já chegou. As mentiras são tão densas como a fumaça de um incêndio, as pessoas não conseguem enxergar através delas. Mas os corruptos vão na televisão e falam descaradamente, nem medo, nem tem mais, queridos. Entretanto, o Senhor fala: Deus vê tudo isso, e isso só é permitido até um certo ponto, tudo para cumprir as palavras dos profetas. Então chega um ponto que Deus fala: tá bom, chega até aqui, não vai mais. Em breve, eu vou até fazer isso aqui com um parágrafo novo, muito, muito lindo isso aqui, é o que nós todos estamos esperando. Deus ativará um grande exército contra os poderes, os príncipes e as suas providências. Quando isso acontecer, haverá uma grande colheita de almas. E então, um grande dia de julgamento. O Senhor será visível daqui. O Senhor já falou do julgamento, ele falou que o verdadeiro julgamento é aquele quando a pessoa se separar dele, a alma se separar dele por toda a eternidade. Já falou isso quando sendo o verdadeiro julgamento. E julgamento, é claro, é o que vai vir o que acontecer na terra. Ele apontou para a área entre o céu em forma de pergaminho. Então, o céu em forma de pergaminho, enquanto observamos nuvens se acumulavam com relâmpagos. Então, o anjo falou isso aqui. E que, mas isso aqui ele falou: não seja enganados, tá? Quando você ouvir alguém dizer: o Senhor já esteve aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está ali, não acredite. Se outros falar: o Senhor está na floresta, o Senhor está aqui, está ali, não acredita, tudo isso é mentira, porque todo mundo vai saber quando o Senhor chegar, como está escrito. Todo mundo vai saber, tá, mano? Então, o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor foi lá. Não, tá, mano? Todo mundo vai ver quando ele chegar. E ele falou: observe bem, isso não pode ser replicado por drones ou pela nova praga de gafanhotos. Interessante ele falar isso aqui, praga de gafanhotos.
Olha que interessante o que o anjo falou. Ari, você está vendo aqui, não se encaixa em uma cronologia que você possa compreender. Então a gente tenta colocar na certa cronologia, mas o Senhor não está nessas coisas, né? A gente pode falar de estação e coisa assim, com a intenção, é claro, de saber que a gente pode estar enganado, né? Bom, a gente pode saber disso. Né? Então a batalha continua a se intensificar. A permissão permitiu que o inimigo tentasse muitos ao seu redor, testasse muitos ao seu redor. Aqueles que não viram o bem contra o mal em ação e em vez disso se voltaram para o mal por própria vontade, sem nunca se arrependerem de seus atos, eles têm aumentado. Então, a pessoa que continua andando sem arrepender, fazendo maldade, né, nós? Este é o aumento da rebelião contra Deus que você vê. Até mesmo aqueles próximos a você podem cair no engano próximo a vocês. É realmente na igreja, é as noivas que conhecem o Senhor, e nós sabemos das noivas todas e sim, mas não pensem porque a gente carrega a Bíblia de braço que a gente não vai ser enganado, tá, mãe? É pela graça de Deus que ele envia ajuda. Então ele fala isso aqui. Aqueles que operam na plenitude de Deus refletem a sua luz sobre si. Essa luz refletida, ela é espiritual e física, como teve Moisés. Sim, amados. Os que o Senhor brotar neles, eles vão refletir como luzes. A Iracema já falou isso. Às vezes ela reflete luz, às vezes não. Reflete luz, ela também não sabia entender muito sobre isso. Mas vai refletir, tá? O senhor falou isso várias vezes. Aqueles que operam no sentido oposto são enganadores e estão nas trevas. E a nossa irmã, então, começa a conversar aqui sobre dia 6 de novembro, e ela ainda pensa muito no Jeff, aos novos. O Jeff é o marido dela que morreu. E ela então pede ajuda ao Senhor. Então, aqui aparece o Senhor. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, Erin, eu estou com você, eu nunca te abandonei. O que significa aquele sonho do Senhor fala, essa era a antiga casa, Erin, eu construí essa casa para você, e o inimigo lutou em cada passo da sua jornada até lá, ele perseguiu todos os seus filhos, e o Jeff também. Houve uma grande guerra, e um dia você verá a guerra travada contra você, desde antes mesmo de você ser concedida, já falei isso aqui várias e várias vezes, irmão. Quando antes do início dos tempos você foi selado pelo Senhor, e o inimigo sabia, quando você nasceu, ele viu a marca, e sim, ele veio quente em você, e o Senhor fala que antes mesmo de você nascer, então, amado, sim, ele tem estado em nossa vida desde o início, tentando o máximo possível colocar em todos nós, e, orgulho, vaidade, subir o nosso ego, etc, etc, e por uma certa parte ele teve sucesso. Ninguém nasceu com orgulho, ninguém nasceu com vaidade, ninguém nasceu mentindo, ninguém nasceu para ser melhor do que o outro. Na sua caminhada, o inimigo foi colocando isso, criando circunstâncias, uns mais, outros menos. Agora você está sentindo as consequências de tremores secundários de um tremor muito forte. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu falei a vez que o inimigo tinha colocado carrapato em nossa alma. É carrapato que vai fazer a gente fazer isso, fazer isso, que nem aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele fala. E à noite o Espírito Santo me deu esse sonho. E eu vi esse carrapato, eu tirando esse carrapato de dentro de mim, tá, Marcos? Assim mesmo, tá na minha pele, eu puxei, alguém de vocês estão comigo já sabe, eu falei isso. Se o inimigo faz essas coisas, o inimigo entra nos nossos sonhos, o inimigo põe pensamentos na nossa cabeça, sim, o inimigo faz um lutar contra o outro e o outro lutar contra esse, sim, ele faz tudo isso, tá? Mas se você está no Senhor, você continua aqui, seguindo no Senhor? O Senhor continua agora, você está sentindo as consequências de tremores secundários, de um tremor muito forte. Isso tremeu todas as áreas da sua vida fisicamente, nos seus relacionamentos, espiritualmente e financeiramente, aqui está. O inimigo afetou a gente em todas as áreas da nossa vida, mãe. Os ataques abalaram cada aspecto da sua vida. Então, amados, olha aqui, mano. Então não precisa acusar todos nós de tudo nosso erro, tá? O Senhor já falou
Não se acusa tudo, porque ele deixou essas coisas acontecerem para moldar os nossos corações. Por seu exemplo, imagina uma peneira que o homem usa para garimpar ouro no leito do rio, a peneira recolhe lama úmida e pedras, conforme o garimpeiro move a peneira para frente e para trás, apenas pedras mais pesadas e o ouro permanece. As pedras mais pesadas são removidas e o ouro fica. O ouro é coletado, medido e pesado para determinar o seu valor e pureza, e então resgatado. Assim diz o Senhor, você é minha. Então, esse tem um relacionamento que ele faz conosco também. É o fogo da aflição, as coisas que nós passamos enquanto ele continua a moldar os nossos corações para que a gente possa fazer o trabalho que ele tem criado, ele tem um dia para nós antes de nós nascermos. O Senhor fala, você é minha, eu sou o seu redentor, hein? Assim como seus pardais e seus filhos. Pardais de caseiro que é vocês ouvindo os mistérios de Deus, é a mesma coisa. Eu sei que o tremor tem sido difícil, mas os tremores secundários deste evento inicial irão enfraquecer. Então é assim que acontece, irmão. Tem um terremoto muito violento, aí vem 7.0, aí vem outro logo atrás, 5.0, depois vai baixando para 3.0 e até acabar, né? Isso que o senhor está falando aqui. Eu sei que você ainda não terminou, mas muito em breve todo o tremor terá acabado. O senhor já falou para alguns a corrida já acabou, mas para outros não. Obviamente que no caso da nossa Marim, não acabou ainda. E ela fala dessas dores de parto, por exemplo, acontecendo no mundo atual. O senhor fala, eu entendo o seu ponto de vista, mas observe o resultado de tudo isso e que essas ações produzem ouro e nova vida. Eles são bons. Então, o senhor está falando que sim, essas coisas vindo ao mundo e a nós têm efeito positivo em nossos corações da terra. E ela fala, ainda não tenho paz, ainda há, o senhor fala, tremores secundários, há milagres nos escombros da vida, e o senhor fala, você é minha, eu sou o seu, não há presente maior do que o que eu estou te dando aqui e na eternidade. Eu ainda não terminei com você. E o senhor fala, aconteceu na sexta-feira e ela visitou um antigo amigo dela, e ela fala o que ela disse, e ela fala que a Erin ainda sorria em meio a tantos problemas. Olha que coisa linda que o senhor vai falar aqui, queridos. Erin, você sorri, porque sua vida é a minha palavra escrita em seu coração. Olha só, eu já falei isso aqui algumas vezes, e olha só quando o senhor fala isso, irmão. Então, você que está no Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor, não só a Bíblia são parte das palavras do Senhor, porque o Senhor fala em todo lugar, em toda hora, né? Mas você é a própria Bíblia viva. Olha só, mano. Você não só você é Jesus, que ele vive em você, você também é a palavra dele que está escrita em seu coração. Amém, né, mãe? Você deu um bom relato dos 18 anos em que não viu, você trouxe boas notícias e alegria. Ela fala que bom, o senhor fala, Erin, eu estou com você, ou com todos vocês, eu estou perto dos quebrantados, dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas. Ela fala, eu sou tudo isso. O Senhor fala, você clamou por ajuda? Eu estou aqui, diz o Senhor. Eu vou te ajudar, eu vou enviar animais selvagens para o seu caminho. Também eu já fiz isso. A irmã ama os animaizinhos, os bichinhos, as avezinhas, né? E ela fala que dos alimentadores, ela põe para alimentar os bichinhos, né? O Senhor fala, eu entendo, eu estava lá, mas saiba disso, um dia você se reunirá e eles, os animais, lhe contarão histórias do tempo que passaram juntos. Todos eles estarão lá, eles estão esperando por você, você vai conversar com seus animaizinhos de estimação, querido. O Senhor fala, eu sei que você sofre com as suas perdas, que é difícil aceitar as mudanças necessárias, quando as suas esperanças e sonhos não se concretizaram de maneira que você esperava, isso a leva a questionar o seu lugar no mundo, mas o Senhor fala para todos nós, não questione. O Senhor fala, Erin, sem a dor da perda, por favor, escute isso aqui, queridos, é bom para todos nós, sem a dor da perda, a dádiva da conquista não tem o mesmo valor. Você já havia acreditado que fala quando as coisas vêm de graça não tem valor, mano? Que vem fácil, sai fácil? É isso que o Senhor está falando aqui, tá? Quando você recebe uma dádiva baseada em dor, tem um gosto diferente, né, mas do que vindo de graça? Então é isso que o Senhor está falando aqui, a dor da perda.
Os sacrifícios feitos aqui um dia serão reconhecidos no céu, mas também os efeitos de tudo que você tem registrado nessas páginas, ou seja, nesses sonhos, sobre a sua vida, vão significar muito para aqueles que estão perdidos. Então, todo o trabalho que você faz para o Senhor, meus queridos, ou o Senhor fazendo o trabalho através de vocês, não é em vão. Era hora de deixar o lugar onde você estava e seguir para o lugar da minha promessa. Como eu te falei antes, ela não está mais do outro lado dos Estados Unidos, perto do Canadá, ela está agora perto aqui de cá, do lado oeste, perto da Califórnia. Agora, então era hora dela ir para lá, se mover dela, né? Você ainda tem perguntas porque você ainda está esperando por mim, mas saiba que eu estou aqui e eu estou com você, diz o Senhor. Eu vou continuar cuidando de você, não tenha medo, eu te amo, eu vou enviar ajuda. Então ela chegou a chorar. Ela perguntou o anjo que apareceu para ela, o Senhor falou, ele é meu amigo, e sorriu. Isso é engraçado, né? Obrigado por essa mensagem, que por essa mensagem tem um monte de visibilidade. Que nem o inimigo, computador deles, pessoas de má fé, veja nada dos conteúdos do mistério de Deus, mistério de Jesus, e que teu manto vai e quebra as muralhas ao redor dos corações dos perdidos na terra, daqueles que não te conhecem. Que todos saibam, Pai, que o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador, o único nome abaixo e acima do céu em todo lugar. É o Senhor. Ajude-nos a te amar, ajude-nos a pregar do teu amor a esse mundo. Pai, queremos engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão vindo, a casa deles, Pai, abençoa os amigos deles, abençoa também os inimigos dele, que todos venham ver que o Senhor é Deus sobre todos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, então, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quem fica aqui, querido, até a próxima. Tchau, tchau.